Você sabe que dia é hoje? 22 de novembro. Hoje faz exatamente 9 anos que aconteceu a maior catástrofe de Santa Catarina. Isso foi em 2008. 135 pessoas perderam a vida no estado, 24 mortes em Blumenau, mais 3.000 pontos de deslizamentos de terra. Quase uma década depois, o repórter Maurício Catani mostra que muita gente ainda convive com as marcas e o medo de uma nova tragédia. É reportagem para a tela. No meio da mata, as marcas da destruição, mas não aquela de 2008, e sim de agora. 9 anos da tragédia, Blumenau convive com uma herança difícil de se libertar: a ocupação irregular de áreas consideradas de risco pela Defesa Civil. Estamos no bairro da Velha, na região conhecida como Fazendinha. Aqui os sinais de irregularidades estão por toda parte, como aqui. As árvores foram cortadas e logo ali uma nova casa está sendo construída, no meio do nada. Mais para frente, outra moradia à mercê da sorte. E quem vive aqui sabe bem do problema quando o tempo muda e a chuva chega. É perigoso tudo, nós somos bem alertados disso bastante, mas infelizmente é onde a gente pode viver, né? A gente tem o medo, lógico, né? Só que, tipo, em todos os lugares pode acontecer, não é só aqui, ou sei lá, às vezes lá na Velha ou lá no centro mesmo. São várias casas desse jeito, prestes a cair de uma hora para outra, que compõem o cenário que retrata a realidade de grande parte das famílias blumenauenses. A ocupação desordenada virou um problema social. Muitos que chegam até aqui desconhecem o passado da cidade ou simplesmente ignoram o perigo. Aí, todo ano o problema se repete. Quando a chuva vem, e vem com intensidade, estima-se que 20.000 famílias vivam em áreas propícias ao escorregamento em Blumenau. A Defesa Civil sempre visita, né, essa área, seja com a nossa equipe de campo, seja com nossos fiscais. Só nesses últimos 6 meses já foram 168 atendimentos. Porém, a fiscalização não é o suficiente para frear a clandestinidade da ocupação. São apenas 2 fiscais da Defesa Civil para dar conta de uma demanda crescente e presente nas montanhas verdes que cercam a cidade. Assim como a criança que aprende a caminhar caindo, a população vai ter que passar por sofrimentos, novos desastres, para aprender que uma área de APP deve ser preservada e não ocupada. Mas eu penso que a questão da educação ambiental, sabe, em todos os níveis, desde o básico até o nível universitário, é fundamental para que a gente reverta esse processo e consigamos minimizar os desastres. Eles ocorrerão sempre, é verdade. Agora, nós temos que aumentar a capacidade de resiliência das nossas cidades, evitando a ocupação dessas áreas de risco, ampliando a percepção ambiental dessa população. Isso me parece ser fundamental e decisivo para as próximas décadas. A falta de políticas públicas eficientes para resolver ou minimizar os problemas dos riscos de deslizamentos também é outro fator que agrava as ocorrências. Nós temos dentro da própria cidade, nós teríamos áreas que poderiam ser construídos, lugares para trazer essa população para o urbano, né? Mas não existe uma política para isso. Por quê? Porque há um interesse imobiliário, né? Porque há um interesse para manter com que esse lugar seja daqueles que estão no poder, né? Algo é certo, é preciso agir e pensar no futuro para que cenas como esta aqui não se repitam. Para quem vivenciou toda essa tragédia, acompanhou o sofrimento de muita gente que perdeu tudo. Porque nós estamos acostumados com a enchente, né? A enchente vinha, a água suja, invadia as casas, a pessoa perdia um móvel ali, outro aqui, mas recuperava na sequência com a garra do povo de Blumenau e de toda a região. Algo que é do povo catarinense, né? E aí, só que essa foi diferente. Foi a tragédia, o barro deslizando, acabando inclusive com o terreno, com tudo, tirando vidas, ceifando vidas. Agora, essa situação foi atípica, foi bem diferente. Então, a gente acompanhou todo o sofrimento. Agora, a falta de consciência e respeito aos locais que devem ser construídas, levantadas casas, ainda tem
ainda tem faltado para muita gente, infelizmente. E algumas obras de recuperação dos locais atingidos já foram feitas nesses 9 anos, outras não. E a gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Danúbia de Souza, que tem mais informações para a gente. Danúbia, ainda falta fazer muita coisa, não é? Boa tarde. Olá, muito boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, muita coisa foi feita de 2008 para cá, mas muita coisa ainda também precisa ser melhorada. Eu estou aqui com o diretor de Defesa do Cidadão, Rodrigo Quadros, que vai explicar para a gente melhor esse cenário aqui da cidade de Blumenau. Diretor, então, de 2008 para cá, quais foram as principais obras para evitar esse tipo de tragédia aqui no município? Uma boa tarde. Boa tarde, Danúbia. Eu cito a margem esquerda, os gambiões que foram feitos em toda a cidade, o dique da Fortaleza, o dique da Correia. Posso citar a elevação das 2 barragens com elevação de 2 metros, ajudou muito a situação de Blumenau. A própria criação da Diretoria de Geologia, no governo Napoleão a criação também da Secretaria de Defesa do Cidadão, que com isso melhorou muito a nossa equipe, melhorou a estrutura da Defesa do Cidadão e da Defesa Civil de Blumenau, mais de quadriplicou da época que era apenas uma diretoria. Então todas essas somas, junto com todos os outros projetos de novos diques que estão vindo para a cidade também, em parceria com o governo do estado, com a Secretaria de Estado de Defesa do Cidadão, todas as reformas que teve nas pontes, várias pontes caíram, foi feita toda a parte de enroncamento, toda a limpeza, desassoreamentos do rio, a limpeza agora foi feita também do dique da Fortaleza, estava muito assoreado, né, devido às últimas enxurradas, e vários outros trabalhos que têm sido feitos e outros projetos que estão em andamento, tanto da Secretaria de Defesa do Cidadão de Blumenau, como parceria com a Secretaria de Defesa Civil do Estado. Quais são os nossos principais desafios, coisas que ainda precisamos fazer? Olha, acho que tem diques, como eu te falei, tem 2 novos diques que estamos buscando para a cidade, de alguns bairros que ainda sofrem bastante com enxurradas, bastante com situação de alagamentos, bem como outros enroncamentos que nós também estamos trabalhando, e manter sempre essa limpeza, né? A cada R$1 investido em prevenção, são 7 economizados em resposta. Então, nosso objetivo sempre é esse, trabalhar sempre com a prevenção para não precisar gastar depois na resposta. Com certeza. Secretário, obrigada pela entrevista. Por falar em prevenção, está começando hoje um evento muito importante, Alexandre, aqui na cidade de Blumenau, que é um treinamento do Exército de ajuda humanitária em situações de enchente. Eu vou conversar aqui com o Coronel de Almeida, que vai explicar melhor para a gente. Uma boa tarde. Boa tarde. Exatamente. Dentro do conceito de preparo e emprego do Exército, o Comando de Operações Terrestres entende que nós devemos estar prontos, né? O nosso estado de prontidão deve ser sempre treinado para que nós possamos enfrentar qualquer situação em termos de calamidade, de desastres ou algum evento que venha a ser necessário o emprego do Exército. São mais de 190 militares que vão participar desse treinamento aqui na cidade de Blumenau e depois um treinamento em Rio do Sul. Exatamente. É um exercício inicial com 191 militares, mas todas as agências envolvidas num evento como esse, como bombeiros militares, polícia militar, a própria Prefeitura Municipal do Rio do Sul está envolvida no exercício, porque nós entendemos que é uma atividade que envolve diversas agências. E todas as agências são importantes para essa atividade, porque nós não vamos resolver tudo sozinho. Há a grande necessidade de uma convergência de esforços para que a sociedade, que é aquela que será afetada por uma calamidade, seja muito bem acolhida, muito bem dada uma atenção maior a ela, para que possamos mitigar realmente o sofrimento daquela sociedade. O foco é na ajuda humanitária. O foco é na ajuda humanitária, e o nosso batalhão, o 23BI, ele foi escolhido pela nossa 14 Brigada, sediada em Florianópolis, para ser o batalhão representante dessa força humanitária, congregando aí unidades e militares do Paraná e de Santa Catarina. Tá certo, então. Bom treinamento para vocês, com certeza de extrema importância. Então, na semana que vem, eles vão fazer, inclusive, um exercício na cidade de Rio do Sul, que tem sido muito atingida pelas enchentes, justamente para trabalhar essa questão da ajuda humanitária em situações como essa, Alexandre. E justamente sobre Rio do Sul que eu quero conversar com você, com o nosso telespectador agora, porque é outra cidade que está sofrendo e muito, e continua sofrendo com a falta de recursos do governo para a recuperação dos prejuízos. Não é verdade, Danúbia?
É verdade, sim. Inclusive, o representante da Defesa Civil lá do Alto Vale do Itajaí, de Rio do Sul, está aqui também participando desse treinamento. Já vou aproveitar para conversar sobre isso. Cordeiro, então, de 2008 para cá, pelo menos 5 enchentes na cidade de Rio do Sul. Como que está a situação lá? Bom, a situação, como você falou, são eventos repetitivos, né, cada vez com maior incidência. Nós ainda estamos na fase de resposta do último evento que aconteceu agora no último mês de maio e junho. E justamente sobre esse envolvimento agora de múltiplas agências, a gente sempre sabe que isso é um processo complexo. Então hoje a gente está participando do simpósio aqui em Blumenau, semana que vem exercício lá em Rio do Sul, e a gente acredita que tudo vai caminhar bem. Com relação ao dinheiro do governo federal para a recuperação da cidade, como que está a situação? Foram feitos 2 planos de trabalho para resposta e reabilitação. Esse recurso já veio para o município, está sendo empregado. E o recurso de resposta, de reconstrução ainda não, houve uma análise do nosso plano de trabalho, mas o recurso ainda não foi passado para o município. Ou seja, precisa de uma atenção especial, ainda mais que a cidade tem sido atingida aí a cada evento desse. Exatamente. Rio do Sul é o final, é o funil, né? Nós recebemos água da região sul e da região oeste do Alto Vale e desemboca tudo em Rio do Sul. O Rio do Sul precisa efetivamente de uma assistência para poder ser recuperado dos últimos eventos. Obras de prevenção, tem conseguido fazer? Exato, nós temos feito algumas obras de contenção, em estrutura de gabião e outras necessário para voltar à normalidade da cidade, né? Tá certo, então. Muito obrigada pela entrevista. Moacir Cordeiro, então, representante da Defesa Civil da cidade de Rio do Sul. Então, resumo da história, Alexandre. O governo federal precisa fazer a sua parte, né? Entregar esse dinheiro que é de extrema importância para a recuperação desses municípios, mas a comunidade também precisa ter consciência de que não pode invadir áreas de risco e tudo mais. E, enquanto isso, as autoridades, os profissionais estão se preparando, se capacitando, porque a gente nunca sabe quando pode acontecer uma nova tragédia climática. E que jamais volte a acontecer o que aconteceu em 2008, que a gente tanto sofreu e a gente que acompanhou aí viu de perto a tristeza que foi tudo aquilo, não é mesmo, Alexandre? De fato. Obrigado pela participação da Nubia de Souza, falou muito bem, mais uma vez, relatando essa questão da consciência das pessoas na construção de suas residências em lugares próprios, não impróprios, em lugares que não tem risco. Isso tudo depende também da autorização da Prefeitura, da Defesa Civil, tem tudo uma sistemática a ser seguida, uma questão legal a ser seguida. Às vezes você compra um terreno bem barato, mas é um lugar de uma área de risco. Do que adianta você achar que está realizando o seu sonho se você pode comprar o pesadelo para a sua família, colocando em risco a vida dessas pessoas tão queridas para você. Então não adianta. É uma economia que pode se tornar uma tragédia. Atentar a este fato, viu? Agora, o que dá para lamentar, e eu não posso ficar quieto com relação a isso, que quase 10 anos depois, 9 anos hoje, Rio do Sul, Blumenau tem dificuldades ainda na questão financeira, a verba que vem do governo federal, porque se tivesse desviado menos, vem aqui, Augusto, se tivesse desviado menos dinheiro para outras sacanagens que a gente viu por aí, para as empreiteiras e tudo mais, com certeza esse país estaria bem melhor e Blumenau, Rio do Sul, as cidades atingidas em 2008 estariam recuperadas já com o tempo passado.